Toda vez a gente começa a fazer react de Dom Jones Manuel e ele apronta mais uma, digna de react. Mas eu não vou reagir a ele, não. Eu vou colocar uma reação do Rubão, que é melhor do que qualquer reação que eu teria aqui. Não é não, Erley? Vamos ao vídeo e depois a reação. Então a minha pergunta é muito clara para você, olhando no seu olho, se você tiver coragem de olhar no meu. Você defende o estupro de mulheres, o estupro grupal, inclusive, de mulheres e de bebês, Jones Manuel? O Hamas hegemonizou a resistência palestina. E sim, meu amigo, a gente apoia todas as formas de resistência do povo palestino. Eu não sou sommelier de resistência, não. A forma que o povo palestino quiser lutar pela sua libertação, ele lute. E aí, veja, nossa equipe jurídica vai processar todo mundo que divulgar essa fake news, essa mentira. Tem um sujeito aqui do MBL que ele vai... O processo já está sendo escrito. Nesse momento, eu gravando esse vídeo aqui, é 1h53 da tarde. Os advogados e advogadas já estão trabalhando e a gente vai processar todo mundo que está mentindo. Eu vou te processar. Fulana, a doutora falou pra mim que quando eu ver alguma coisa sobre Intá, que a gente vai e bota na justiça. Não adianta fugir, viu? Não adianta fugir, que a gente bota na justiça. Eu não sei se o Rubão tá falando dele, mas caberia muito bem no chilique que ele simulou, não é isso, Erley? Hein? Ele não defende violência contra a mulher. Chegar um soldado israelense lá, ele vai fazer o quê? Jones, explique isso. Você defende todas as formas de resistência palestina, mas você é contra a violência contra a mulher. E chega uma soldado de Israel com um fuzil na mão. Chega diversas mulheres que foram sequestradas pelo Hamas e estupradas. É verdade ou mentira que elas foram estupradas? Ou você nega os crimes do Hamas, ou você os apoia. Isso aí não ficou claro para mim. Se alguém estiver perto do Jones e puder fazer ele esclarecer isso, eu ficaria muito grato. A questão é, dizer que comunistas estimulam crimes não é dizer nenhuma novidade. Quem é a favor da expropriação de bens comprados com o suor do trabalho do homem serve ao pai de cima ou ao de baixo? Você denunciar contradições de comunistas é uma novidade? Claro que não é. Você acha que os tribunais vão ficar do lado de Jones Manuel ou do lado das pessoas que o denunciam? Isso é lógico, né? Prefeito de Cuiabá, bolsonarista, impede realização de campeonato de Farma Aura. Aí diz, a gente não tem porque liberar espaço para aquilo que não é do interesse público. Eu sou hétero, não sei o que é essas coisas. Se você não sabe o que é isso, como você pode proibir? É esse tipo de gente que promove a redução do Estado? Como ele impediria pessoas de fazer competição privada, de seja lá o que fosse, em área pública? Ele vai usar a força? Pois é, esse tipo de declaração mostra quão amantes da liberdade os bolsonaristas são. Por que você proibiu o evento no Parque das Águas? Por que não pode farmar a aura em Cuiabá? Cara, essas perguntas, vamos lá. Acho que essa ideia sempre tem, cada período, cada época tem uma coisa meio alucinógena para o pessoal da adolescência e tudo mais. Estranho encontrar pessoas adultas ainda com esses conceitos. No passado, outros adolescentes tinham outras práticas e outras culturas, né? Mas aquilo que não tem interesse público, a gente não tem por que liberar espaço público para aquilo que não há interesse público. Mas há um interesse de algumas pessoas, mas não é um interesse público, não é o interesse da maioria. Então, o Parque das Águas, ele preza pelo uso daquele espaço de forma que edifica a família, que fornece o crescimento dessas pessoas na prática do esporte, do lazer, e não essas coisas que vão aí diminuir a imagem do ser humano. Eu acredito que no futuro as pessoas que fazem parte dessa brincadeira, eu interpreto que seja assim, vão sentir muita vergonha de ter participado disso numa época da sua vida. E ainda mais uma pessoa adulta participando de uma atividade como essa, acho que é meio constrangedor. Tem a ver com questões de alvará também, porque a gente sabe que para ter um evento desse... Sim, não, mas o alvará de uso de áreas públicas, primeiro a pessoa tem que solicitar, não houve. A responsabilidade técnica também tem que ter uma pessoa responsável por isso, também não houve. E o segundo, um dos motivos para justificar a liberação de uma área pública é o interesse público sobre aquele assunto. Nesse caso, a gente tem reparado, inclusive nas redes sociais, diversas manifestações que não há interesse público nessa manifestação. Então, assim, não tem por que liberar, seja no Parque das Águas, em qualquer lugar que seja, esse tipo de atividade não há motivo para liberar. Existe mais de 67 motivos para não liberar essa atividade no Parque das Águas. A segurança lá vai ser reforçada no momento que está marcado o evento, prefeito? Não vai ter nem necessidade de ser segurança reforçada, porque não vai poder fazer o evento lá. Então, assim, a pessoa que tentar fazer isso, a gente vai estar lá com apoio e vai suspender a atividade. Não vai prejudicar o uso do Parque das Águas pelas pessoas que ali frequentam. A aura não vai ser farmada, então, prefeito? Amanhã? Hoje? Hoje? Não, amanhã. Amanhã é sexta-feira.
Não vai poder farmar aula. Cara, Você sabe o que é farmar aula? não tenho nem ideia, eu sou hétero, cara, eu não sei disso que é Não, coisa. mas isso não tem a ver com o mundo. Então eu não tenho nem ideia. O Estado serve às pessoas ou as pessoas servem ao Estado? É o interesse público ou o interesse privado que deve prevalecer? Ele deixou claro que tipo de ideia ele defende. E essa é a mentalidade da maioria da direita trans. Por mais idiota que seja o evento, as pessoas devem ser donas de suas próprias vidas. Zema disse duas coisas absurdas. Uma sobre Joaquim Barbosa, um defensor das cotas racistas, um apoiador reincidente do PT, indicado por Lula, um defensor do desarmamento, que ele disse que indicaria ele, imagine. E agora, ele disse que acredita nas urnas, que pode ter fraude, mas mesmo assim ele acredita. Vamos ao que ele disse, não é não, Erlen? Confio nas urnas, eu acho que deveria, como já foi proposto, uma amostra das mesmas ter a impressão do voto para uma posterior conferência para poder retirar todas as dúvidas. Por que não pegar 5% das urnas, imprimir, depois conferir? Aí sanaria todas as dúvidas, mas eu confio muito. Pode ter fraude? Pode. Mas nada que possa impactar o resultado de uma eleição. A minha reação, tanto para as falas de Zema, quanto para as falas de Caiado, seria um texto da Bahia, de mais de 300 anos. Vamos ao Gregório de Matos, a boca do inferno, 38 reage, também a cultura da Bahia, não é isso, Erlen? Hein? A despedida do mau governo que fez o governador da Bahia. Eu colocaria Zema Caiado, a despedida da má candidatura que fizeram Zema e Caiado. Senhor Antão de Souza Menezes, quem sobe ao alto lugar que não merece? Homem sobe, asno vai, burro parece. Bolsonaro não era homem quando era deputado? Pois é, subiu em lugar que não tinha condições de cumprir o que dizia, saiu desonrado. Que o subir é desgraça muitas vezes. É sim, a maioria das pessoas que ganham na loteria tem a sua vida destruída. Quem é nomeado ou eleito a um cargo que não tem condições morais ou intelectuais de exercer, sai como vagabundo. A Fortunilha, autora de Entremeses, transpõe em burro herói que indigno cresce. Bolsonaro teve atos de heroísmo como deputado. Como presidente, não houve um dia nenhum ato de homem, 100% de traição e covardia. Desanda a roda e logo, homem parece. Que é discreta a fortuna em seus reveses. Homem, sei que foi vossa senhoria. Zema e Caiado tiveram motivos de ser criticados e elogiados como governadores, como candidatos, só motivos para críticas e vergonha. Quando pisava da fortuna roda, burro foi ao subir tão alto clima. Não vá em lugar que você não tem condição de ir, que você vai ser humilhado. Pois vá descendo do alto onde jazia, verá quanto melhor se lhe acomoda ser homem embaixo que burro em cima. Se mantenha aonde você pode cumprir sua palavra. Seja homem, cumpra o seu dever. Se não for pela honra dos seus ancestrais e pelo suor deles, pelo futuro de seus filhos. Quem vai dizer que a PM de Caiado botou ou não botou pocando contra os vagabundos em Goiás? Se ele não virasse um mangina publicamente, ele encerraria sua carreira com honra ou com vergonha. Pois é, o Jornal Nacional de hoje acabou com Flávio, relembrando o áudio dele, pedindo dinheiro ao Vorcaro, que ele chamava de irmão, e mostrando que ele mentiu, ao dizer que prestar contas do dinheiro que recebeu. Eu não vou falar palavras tão fortes, que Flávio mentiu. Flávio está atrasado em prestar as informações que ele disse que prestaria em 30 dias, e hoje já fazem 63 dias e ele ainda não prestou. Flávio, mostre que você tem um pingo de honra. Publique o NDA, o Non-Disclosure Agreement que você disse que assinou com o Peleleca e preste contas de quanto dinheiro quem colocou nesse filme a troco de quê. Caso contrário, vai continuar suspeito. Você, Bananinha, Frias e todos os envolvidos de serem empregadinhos, linhas auxiliares, pagos pelo Peleleca. Se o Peleleca botou 60 milhões e não fica claro quem botou o resto e quem mamou, quem recebeu esse dinheiro, as pessoas vão achar, sim ou não, que Bananinha foi para os Jogos da Copa gastando dezenas de milhares de dólares com o dinheiro do Vorcaro ou do salário dele. Eu acho que a galera vai achar que foi do dinheiro do Vorcaro e você, Erlen. Hein? Se você quer ser candidato a alguma coisa, se você quer ter sua vida pública, então o seu dinheiro, a sua renda, o seu patrimônio
não pode ser mais privado. Não quer mamar, não quer ser servidor público, não quer ser candidato, beleza, o seu dinheiro é privado. Quer ter uma vida pública? Então a sua renda e seu patrimônio são de interesse público. Não é mentira isso ou não? Em um áudio enviado em setembro do ano passado, Flávio cobrou repasses para financiar o filme. Apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Antes da conversa se tornar pública, Flávio Bolsonaro disse que não tinha nenhuma relação com o banqueiro Daniel Vorcaro e negou o financiamento dele no filme. Depois da divulgação do áudio, Flávio reconheceu que pediu recursos ao banqueiro para financiar um filme sobre a trajetória política do pai dele e negou irregularidades. Segundo ele, se tratava de busca por financiamento privado para viabilizar a produção do longa-metragem por uma equipe americana. Na época, Flávio Bolsonaro prometeu apresentar uma prestação de contas do filme em 30 dias, mas passados 2 meses, a promessa não foi cumprida.